Alô, bebês, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós estamos no episódio 27, 27º episódio, 27º, 8º, 9º, 30. Falta pouco, pessoal, contagem regressiva, já faltam menos de 5 episódios pra gente chegar no final. Ou seja, daqui a pouco você já vai ter a sua cidade inteirinha. Obviamente, o primeiro arcabouço pra gente já poder depois fazer a lapidação final e com isso já ter algo fechadão. Se você quer saber como funciona, deixa o cardzinho aqui para você acompanhando toda a nossa saga. 30 episódios, não chegamos no 30 ainda, mas teremos 30 logo logo. E assim você vai saber mais ou menos como funciona, onde tem o tópico que a gente é definido, roleta para saber a inspiração, 10 minutos de pesquisa quando necessário, 10 minutos de produção e depois a gente conversa para saber o que saiu dali. Sempre lembrando que a gente faz todo o episódio focado naquilo que a gente inspira, obviamente, tentando fazer conexões com o máximo de elementos que já foram criados a partir desses episódios, beleza? Então, bora para nossa roleta e vamos descobrir qual que vai ser a inspiração de hoje. Então vamos ver qual que vai ser a temática de hoje. Desenho cartoons. Vamos ver então qual que vai ser o desenho que a gente vai... Oh. Silverhawks. Tally-ho! Wings of silver, birds of steel. Silverhawks, partly metal, partly real. Silverhawks. Então, pessoal, apareceu aí Silverhawks. É da mesma época do He-Man, mesma época do Thundercats. Tudo desenho oitentista, bem no finalzinho de 80, começo de 90. Então, assim, a galera que é noventista fatalmente pegou um pouquinho disso aqui. Então, vocês podem ver que tem diversos elementos que parecem bastante com o Thundercats clássico, mas vamos ficar aí no nosso Silverhawks, onde a gente tem que o objetivo criar preconceito. Olha que interessante, nós temos aqui o Freeza, que é um personagem alienígena, e nós temos os Silverhawks que combatem alienígenas. Coincidência? Acho que não, não sei. Vamos lá, 10 minutos e vamos lá criar alguma coisa em cima disso. Então, pessoal, Silverhawks, como vocês podem já saber, pesquisar desenho é realmente muito complicado. E para a gente evitar isso, vamos direto logo para criação. Para isso, o que acontece? Eu assisti 15 episódios. Sim, 15 episódios. Foi bem rápido, na real, porque naquela época os desenhos eram bem mais curtos, porque tinham que passar vários desenhos em 30 minutos, ou... Então, assim, realmente são episódios mais curtinhos. Então eu assisti 26 episódios, né? 26 não, né? Deu uns 13, 15 episódios mais ou menos aí, mas deu pouquíssimo tempo. Pra eu já ter de novo aquela inspiração e obviamente não ficar só dependendo da nostalgia e da memória de 15, 20, 30 anos atrás, beleza? Então beleza, pessoal, vamos colocar aqui 10 minutos no cronômetro e vamos ver que tipo de preconceito a gente consegue gerar em 10 minutos.
to give me some, I'ma catch a murder beat. Dirty on the clock when I get guap, whipping on the scene when I get crank, lean on the beat, on me, that's it, on me, I take the heat, when I mean I take the heat, when I mean I get dirty on the clock when I get guap, whipping on the scene when I get crank, lean on the beat, on me, that's it, on me, I take the heat, when I mean I take the heat, when I mean I get On my block, in this cop, mask on my face, hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. On my block, in this cop, mask on my face, hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. Bom, pessoal, tamo aí. Preconceitos. Uma coisa interessante sobre os preconceitos é que você trabalha de uma maneira que existem diversos níveis. Quando eu falo de níveis, eu falo tanto de intensidade quanto peculiaridades. O preconceito, ele pode estar tanto atrelado a fatores familiares, sociais, culturais, individuais. Então você pode muito bem viver numa família preconceituosa e não possuir o preconceito. Até mesmo ter ações diretas defendidas por aquela minoria específica. Obviamente, quando a gente pega, por exemplo, um jovem adolescente que faz parte do grupo LGBTQIA+, dentro de uma família mais conservadora, ele vai ter esses problemas pelo fato de que ele está dentro de um grupo social, porém está dentro de um núcleo familiar que existe este choque de preconceitos. Então, quando se conversa da ideia de preconceitos dentro de uma narrativa, é interessante você construir de uma maneira que você consiga ter um panorama mais amplo e mais bem estruturado. Por exemplo, você pode construir uma sociedade preconceituosa e com isso você vai trabalhando os preceitos em cima disso, onde você pode trabalhar cor de pele, morfologia, nível de intelectualidade, dinheiro, posição, status social, consanguíneo. Existem diversas motivações para vocês considerarem preconceitos. Você pode colocar, por exemplo, núcleos, onde um grupo de pessoas possui um preconceito para com outro tipo de grupo de pessoas. Como, por exemplo, a gente pega os clássicos skinheads que tem problema com um grupo de pessoas. Ou a gente pega a galera do Ku Klux Klan com preconceito diretamente com os negros. Então você pode colocar tanto de uma maneira ampliada, onde a sociedade em si tem todo esse panorama, e você pode trabalhar grupos um pouco menores, como essas subculturas, ou essas religiões, ou essas seitas, ou esses grupos, esses nichos. Você pode diminuir um pouco mais, colocando mais para núcleos mais familiares, onde menores pessoas, ou trabalhar o preconceito unitário da pessoa em si. Então, de uma maneira geral, você pode trabalhar esses diversos níveis, então fique aberto para você construir o preconceito da maneira que vocês quiserem. Como a gente pegou a inspiração de Silverhawks, onde tem essa relação direta tanto da tecnologia, tanto que você pode pegar na própria abertura, fala que eles são meio metal, meio vivos, então trabalhar esse biológico com metal, e também pelo fato de ter alienígenas, ou seja, outras criaturas humanoides ou não, trabalhar também esse preconceito, aproveitando que tem essa diversidade racial e de espécies dentro da nossa cidade. Achei interessante trabalhar esses diversos níveis. Com isso, eu coloco que, de uma maneira geral, a galera tem preconceito com não-humanos. Então, se você não é um que eles consideram humanos, né, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, então a galera que
tem o três olhos, ou a galera que tem os braços maiores, ou as pernas maiores, totalmente. Porém, o alvo maior é os lunarianos. Obviamente, quando a gente for oficializar o nosso cenário, eu vou tirar todos esses nomes que já estão patenteados em One Piece, por exemplo, ou em Fly, ou em algumas outras mídias que a gente foi usando como referências, obviamente. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma coisa autoral, isso é mais uma inspiração. Mas para só ter uma ideia na hora de poder criar de maneira geral. Então, quando você possui traços lunarianos, você possui esse problema de que eu não sou lunariano, mas como eu tenho algum traço que ainda não defini, a gente não vai fechar a criatura em si, que tem essa característica, você já tem esse, assim, eu sou humano, mas eu tenho uma característica X ou Y que puxa mais essa ancestralidade ou essa semelharidade, acontece esses problemas. Então, de uma maneira geral, existe essa coisa. Então, é um preconceito histórico, porque as pessoas que vivem hoje não sabem, às vezes, o motivo de existir esse problema com essa galera, porque isso existe desde o surgimento da cidade, há muito tempo atrás, com os o êxodo, com o êxodo, a vinda, a migração da galera pra cá, né, pra essa cidade. Então, existem preconceitos sociais também, onde a galera do inverno sofre preconceito das outras estações. Por quê? Porque como é um lugar mais pobre, onde existe essa união, até mesmo as pessoas que são humanas, que vivem na região do inverno, sofrem esse preconceito porque dividem casas, dividem locais, comidas, roupas com essa galera do inverno, então já tem esse olhar meio tipo, isso é a galera que eu quis chamar aqui, que eles são chamados dos sujos do frio. De uma maneira social também, eu decidi separar os tipos de preconceito de acordo com as regiões. Então, a galera que vive mais na região do verão, eles não têm um preconceito racial. Então, assim, eu não tenho um problema com os três olhos, com o estrangeiro, com esse aqui, aquele outro. Mas eu sou mais soberbo em relação a patentes, porque como eles são mais militarizados, então o preconceito está em cima da patente. Então se vem tem um capitão, e vem um soldado com uma puta ideia, ele já vai ser taxado como burro, como inconsequente, antes de qualquer coisa, porque existe esse preconceito. A galera vai subindo na escala, vai diminuindo o que estão mais para baixo. A galera da primavera, eles têm um problema social com eles, é mais no financeiro. Porque como eles são mais ricos, eles veem os pobres como algo um pouco mais excludente. Mas isso não é uma coisa mais generalizada, é mais assim, os muito ricos com a galera que é mais pobre ou os mais medianos. Porque como tem muita gente que cresce, vem para a região, consegue pagar o mínimo e vai crescendo, então a galera que tem esse histórico de menos riqueza, que foi enriquecendo, não tem tanto problema, mais preconceito com o pessoal mais pobre. Mas a galera que já nasceu rica, ou já é de família rica e tem esse quesito. Já o pessoal do outono já possui diversos preconceitos. Por quê? Porque como eles são de origem dos primeiros, então eles já se acham superior a toda e qualquer pessoa. Então eles já se veem de uma outra maneira, assim, não importa. E se você consegue a cidadania outonense, vamos chamar dessa forma, até o momento de você se provar, você ainda vai ter uma galera olhando um pouco torto. E o que é interessante é que dentro da galera do outono, eles possuem uma divisão, porque apesar de eles serem acadêmicos, vamos dizer assim que os acadêmicos mais filósofos, os acadêmicos mais historiadores, mais humanos, da categoria humanas, eles têm problemas com a tecnologia, porque eles acham que foge das raízes, foge daquilo que eles pregam como algo clássico dentro do mundo outonense. A galera mais de biológicas, a galera mais de exatas, vem a tecnologia como algo positivo, porque isso fortalece e protege o modo de vida deles. Mas se você cria uma máquina X, você para de colher e plantar como os antigos faziam. Sim, realmente, mas eu posso construir máquinas que simulem esse processo, porém de melhor maneira, ou até mesmo mantendo as pessoas mais velhas vivas e saudáveis para que essas informações
de gerações se mantenham vivo por mais tempo. Então existe essa discussão entre um lado mais conservador, mais clássico, outro lado mais progressista no quesito tecnológico, aproveitando também essa ideia do Silverhawks de ser meio metal, meio biológico, também ser contra aliens, então pega a galera de fora. Então quis fazer toda essa referência direta. Então, se deu sorte ou não, vocês que vão dizer. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso capítulo de preconceito, e é interessante porque preconceitos você trabalha com problemáticas, caracterização de personagem, caracterização de obstáculos, desenvolvimento, jornadas, plots, reviravoltas, punch. Existem diversos níveis, e se você quiser trabalhar o preconceito como o principal ponto da sua história, o ponto de conflito ou o arco de desenvolvimento, é bem legal, porque se você é uma pessoa que sofre preconceito e quer colocar isso dentro da sua história como forma de mostrar, de ensinar, de mostrar para as pessoas de outras formas, não apenas de uma coisa mais fantástica, talvez, onde existe o preconceito do elfo com o anão, ou a galera que é o elfo, high elf com os Draws, que são, né, mais de coloração mais escura. Então você pode trabalhar o preconceito de diversas formas, tanto para ensinar, quanto para mostrar, quanto para jogar na cara da sociedade que isso precisa ser mudado. Então existem diversas formas e diversos níveis de maneiras de construir. E obviamente, quando bem fechado, você caracteriza personagem, desenvolve arco, coloca plot, põe punch, põe diversas coisas. Então coloque aqui, desenvolva um pouco do preconceito. E o que é legal é que, se você quiser simplesmente, não quero trabalhar preconceito, ótimo, então você pode dar um check dizendo que a cidade ela é totalmente fora preconceitos. Claro que se a gente for pegar no nível de definição de preconceito, a gente tem assim diversos níveis no espectro, onde vai desde algo que não afabilidade até a fobia extremista de chacina. Existem diversos níveis que a gente pode chegar nesse quesito espectral do preconceito, mas de uma maneira geral, a gente pegando algo como o clássico que a gente vê, do mais moderado até o mais pesado, e fazer essas diferenças. Então colocar também que sociedade não possui, onde todo mundo é aceito dentro de um mundo cosmopolita, é interessante, porque você pode colocar um preconceito individual daquela pessoa e ver como a sociedade vai ver isso. Ou colocar uma sociedade totalmente preconceituosa, um personagem que não possui e como é desenvolvido. Existem diversas coisas e eu acho que vale super a pena. Coloquei aqui então nos comentários, coloca no grupo Discord ou no post relacionado, falando um pouco sobre se existe ou não preconceito e quais são as formas de se mostrar ou de se esconder isso. Use a boa de suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!